Fala, meu amigo motociclista, minha amiga motociclista. Eu sou o Guilherme aqui do canal Vida em Duas Rodas. Tô de manhã cedo aqui já gravando esse vídeo pra você aqui, porque tô com um assunto na cabeça e eu vou aproveitar esse tempo aqui que eu tô dirigindo pro meu trabalho e vou tentar colocar pra vocês aqui, trazer essas informações, essas coisas na cabeça, que é uma reflexão que eu tenho feito recentemente. Você pode estar se perguntando, pô, mas você não é motociclista, não vai trabalhar de moto? Eu vou, às vezes eu vou. Geralmente eu deixo minhas filhas na escola, tenho duas meninas e elas não andam de moto, né? Então eu deixo elas na escola e vou direto, senão eu acabo me atrasando. Mas vamos lá, o assunto que eu trago hoje pra vocês, então eu não vou estar o tempo inteiro olhando pra cá, porque preciso prestar atenção no trânsito, lógico, né? A gente vive falando sobre isso. E então, o assunto que eu trago para vocês hoje é a respeito da vitimização do motociclista, né? Você vai ser vítima até quando, né? E quando eu falo de ser vítima, checagem de ombro aqui, pessoal. Quando eu falo de vítima, é se colocar no lugar da vítima mesmo. A gente fez a semana passada o nosso workshop Cansei de Ser Pego de Surpresa. Se você participou, muito obrigado. Se você não participou, fica ligado aí nos e-mails. A gente ainda está dando chance de participação para algumas pessoas e das reprises. E aí a gente vai passar para outro assunto, beleza? Porque a gente tem muita coisa para tratar ainda no canal. Vou dar uma ajeitada aqui. Então, a respeito da vitimização, no workshop a gente trouxe um assunto muito interessante, que é um dos conceitos básicos que fundamentam todo a nossa jornada de formação em pilotagem, que a gente chama de responsabilidade total, né? Na qual o motociclista é o grande responsável pela sua segurança. A partir do momento que você você como motociclista é a pessoa que arca com as consequências de qualquer acontecido, de qualquer ocorrido na sua pilotagem, você é o responsável, né? E eu digo isso pelo seguinte, porque o discurso mais clássico os motoristas não respeitam, né? No formulário de inscrição do nosso workshop, a gente fez uma pergunta para as pessoas que se inscreveram, que era quais são as piores coisas da pilotagem de motos, né? Quais são as piores coisas do motociclismo? E uma massa expressiva muito grande de pessoas, muitos motociclistas falaram: os carros não respeitam os motociclistas, eles não me respeitam no trânsito. A gente recebeu pelas redes sociais uma outra pergunta que era assim: por que checagem de ombro. Por que é que os motoristas não respeitam os motociclistas, sabe? E eu vou dizer pra você uma coisa, isso daí tem uma resposta assim: você quer ser respeitado? Se dê ao respeito. Saia do lugar de vítima, tá? Porque senão, se você vai ficar se colocando no lugar de vítima, mais cedo ou mais tarde você vai ser a vítima de verdade, vai estar lá estirado no chão. Entendeu? É assim que acontece, infelizmente. Por isso que os números de acidentes no Brasil são o que eles são hoje, um absurdo, números de guerra. Porque existe, entre outros fatores, né, esse é um deles, sem dúvida nenhuma, né, existe esse sentimento de vitimização do próprio motociclista. O cara se coloca num lugar de coitadinho. Ai, coitado de mim, eu sofro no trânsito porque eu não sou respeitado. Por que os motoristas têm preconceito com motociclistas? Gente, fala sério, sai dessa, assume a sua responsabilidade, diz pra você mesmo: eu não vou ser vítima nesse trânsito. Você não quer me respeitar? O problema é seu, sabe? Você não me pega. A gente falou sobre isso no workshop. O motorista só pega a moto se a moto vacilar, ou se o motociclista vacilar. Se vacilar, que eu digo se não prestar atenção, se não estiver enxergando corretamente, se não estiver fazendo as manobras de visualização. Porque se você estiver vendo as coisas acontecerem, ninguém te pega. E aí chega de vitimização, chega de se colocar no lugarzinho da vítima. Eu vou recapitular aqui para vocês.
esse conceito e a forma como a gente define ele, porque foi muito interessante a gente ter abordado esse assunto no nosso workshop e eu recebi o feedback de várias pessoas que interagiram com a gente no chat e que depois mandaram mensagens, tá? Pessoal, a gente recebe muita mensagem, tá? E muito obrigado pro pessoal que escreve pra gente. Se você não escreve, comece a escrever, tá? E já vou deixar aqui o convite, tá? Se inscreve no nosso canal aqui, aperta no sininho para receber as notificações. De vez em quando a gente faz umas lives de última hora, então só se você tiver com o sininho ligado é que você vai receber a notificação no teu celular. Ó, tá tendo uma live do Vida em Duas Rodas. Aí você vai lá, bota o foninho de ouvido no celular mesmo e já participa e já ouve a nossa live, beleza? Então é o seguinte, a gente recebeu muitos feedbacks interessantes, assim, e um dos feedbacks que eu mais gostei era o que dizia, poxa, é mesmo, eu me colocava nessa situação e agora não vou me colocar mais. Eu sempre culpei os outros motoristas pelas coisas que aconteciam comigo, pelos sustos que eu tomava, pelas finas que eu tomava, pelas vezes que eu era pego de surpresa. Eu sempre culpei as outras pessoas. E é isso, pessoal. A verdade é o seguinte, você tem como fazer coisas para que você não seja pego de surpresa, para que você não tome susto, para que ninguém tire fino de você. E aí, se você está numa posição de controle do trânsito, do que você está enxergando, quando eu digo controle, não é você controlar o que o outro vai fazer, mas é você não se afetar pelo que o outro faz, tá? Porque os motoristas, os motociclistas, os motoristas de caminhão, de carro, as outras motos, inclusive ciclistas, eles fazem suas coisas bizarras, fazem suas barberagens, o cara é egoísta, vamos dizer assim, ele acha que ele é o centro do universo e que ele tem a preferência, entendeu? As pessoas não entendem nada de distância de segurança e se mete no meio de dois veículos, matando total a distância de segurança entre os carros. Isso acontece, sabe? Você tem que ter uma pilotagem que esteja acima de todas essas coisas. E eu digo pra você, é sim possível. É sim possível. A porcentagem de acidentes que acontecem por fatalidades é irrisória. Se fosse só essa, a gente nem consideraria. O que é o raio que caiu na cabeça do cara? É o pneu do caminhão que escapou e que pegou o cara de surpresa, que a gente vê às vezes, né, uns vídeos desses horrorosos. Sabe, essas coisas são, ainda assim, sabe, a gente dá pra você ter um zelo ainda, sabe, dependendo da situação, ainda assim ela não é 100% fatalidade do acaso, sabe, tem algumas que são, mas algumas que não, sabe, então a quantidade é muito, muito, muito pequena, sabe, de acidentes que acontecem fora dos padrões, porque a maioria esmagadora dos acidentes acontecem em padrões já conhecidos. E se você conhece os padrões, está preparado, treinado para enxergar o trânsito 100% do tempo que você estiver pilotando, você vai analisar, enxergar os padrões e ver os acidentes acontecendo antes deles acontecerem de fato. Isso é possível? 100% afirmo para você categoricamente que sim, é possível. Com treino, com prática, desenvolvendo as manobras da visão 360 graus, você sim é possível controlar e dominar tudo que está à sua volta. Eu falei na última aula do workshop, na sexta-feira passada, dia 6, sobre a Safe Zone, que é a zona de segurança. Se você tem consciência da sua zona de segurança e você tem treino para zelar por ela, as chances de você se acidentar são muito pequenas, mas reduz assim quase a zero as chances de você sofrer um acidente. Por quê? Porque você passa a ter consciência de que se alguma coisa invadir a sua zona de segurança
sem você saber, é porque você não viu. E se você não viu, a responsabilidade é sua. Quem está ali correndo o maior risco é você. O motorista, ele está protegido em volta de uma carcaça de metal e fibra, né? O motociclista não. A carcaça é o próprio couro, né? Ou equipamento de segurança. Então você tem que dominar as manobras de visualização para poder preservar a sua zona de segurança e não sofrer mais acidentes. Mas principalmente sair da posição de vítima. Ai, eles não me respeitam, os motoristas têm preconceito contra os motociclistas, como eu sou coitado, como eu sou injustiçado. Pelo amor de Deus, né? Sabe? É clássico isso aí. Se colocou em lugar de vítima, uma hora você vai ser vítima de verdade. Tá? Então, meu convite para vocês é o seguinte. Sai do lugar de vítima e assume que você precisa treinar, assume que você não sabe tudo e que é o treino que vai te conferir a verdadeira segurança e o poder, né? Assume a responsabilidade pelos seus atos, para de ficar xingando um motorista, achando que ele que tem que te respeitar, entendeu? Você consegue estar com treino e domínio das técnicas de visualização, das técnicas da visão 360 graus. O domínio da visão 360 graus e domínio do posicionamento estratégico, você consegue ser um motociclista que não afeta o trânsito e ainda assim é visto. Olha só, você quer isso para você? Eu posso te oferecer isso. É isso que a gente faz aqui no Vida em Duas Rodas. Você quer ser um motociclista que flui no trânsito sem afetar o trânsito à sua volta e ainda assim é percebido pelos outros? É um motociclista que anda e não atrapalha ninguém, não é motivo de reclamação para ninguém. Ou seja, ele não afeta o trânsito à sua volta, não faz ninguém ter que frear ou mudar de faixa por causa dele. E você ainda acaba, sabe, se tornando um exemplo no trânsito. Essa aqui é a verdade. Vou precisar mudar de faixa aqui. Checagem de ombro. Essa é uma coisa interessante, inclusive. As manobras da visão 360 graus melhoram a pilotagem, a direção de muitos motoristas. A gente tem vários alunos na academia de pilotagem que já deram esse relato para nós, que inclusive a direção deles melhorou depois que fizeram o curso de visão 360 graus da academia de pilotagem. Isso é muito legal. Recentemente mesmo teve uma moça que estava assistindo a workshop e ela colocou isso daí. Falou, nossa, isso aí é muito útil para os carros também, para quando a gente está dirigindo. Sem dúvida nenhuma. A gente adquire um outro nível de consciência. E esse nível de consciência elevado a respeito da pilotagem de motos confere a você também um nível de consciência elevado quando você está dirigindo o carro. Porque você passa a ter um outro olhar para os motociclistas. E aqui eu quero fazer um parêntese para você a respeito do motociclista no corredor versus o motorista. É muito comum, você já deve ter passado por isso, não sei se tem a mesma postura que eu, mas é muito comum a gente ver motoristas reclamando de motociclistas no corredor, né? O meu próprio pai é um desses. Um dia a gente conversando no trânsito, ele dirigindo e eu do lado, e aí passou um motociclista no corredor, ele virou pra mim e falou assim, esses motoqueiros no corredor, eu tenho uma raiva, mas eu tenho uma raiva. Fiquei assustado na hora. Falei, você tem raiva dos motociclistas que andam no corredor? Uau! Né?
E aí eu tive uma conversa com ele que foi muito saudável e ele passou a ter um outro olhar para isso, sabe? Eu falei para ele, olha, pai, o que eu posso te dizer, né? Senão que a gente tem um projeto chamado Vida em Duas Rodas, que visa possibilitar que as pessoas continuem andando de moto e permaneçam vivas. E essa atitude é uma atitude assim, que realmente não é legal, né? Então o que eu tenho a dizer para você? Tire essa raiva do seu coração. Por que você tem raiva do motociclista? Deixa ele. Qual é o problema? Você tem raiva porque você não pode fazer o mesmo, porque você está dentro do seu carro, né? E assim, ter raiva do motociclista, até tudo bem, você tem raiva, então tá bom, mas sabe, não atrapalha ele então, deixa ele passar. O barulhinho aí é do radar. Deixa ele passar, sabe? Não é porque você tem raiva que você vai fazer com que o cara corra risco ou impedir a passagem dele. Facilita, dá passagem. Tenta se colocar no lugar do motociclista, sabe? O cara tá ali exposto, é a pele dele, é o couro dele que tá ali, que vai se machucar se ele cair, sabe? Então, tenta se colocar no lugar do motociclista, dá passagem pro cara, sabe? Se o cara se machucar, se ele cair, ele pode ter um prejuízo muito grande, físico, financeiro, emocional, sabe? O carro, o que vai acontecer? Vai quebrar o retrovisor, vai arranhar a porta, vai amassar o para-choque, sabe? Nada. Isso não é nada, sabe? É um prejuizinho financeiro aqui e acolá. E o motociclista que caiu, que se estrepou, que vai ter que ficar sem trabalhar, que vai usar uma muleta, ou que pode ter uma fratura exposta, uma fratura séria, ou que pode se esfolar no asfalto. Aí eu contei para ele os dados do Dr. Ivan, que é um médico ortopedista que palestrou para nós no congresso de motociclismo e pilotagem que nós promovemos alguns anos atrás. Ele falou que a amputação de membros por acidente de motocicleta só perde para diabetes no Brasil. É o segundo maior motivo. E acredite você ou não, eu também já dei esse dado aqui, mas é sempre bom reforçar, a maioria das amputações de membros por acidente de moto não são por fratura exposta, igual muita gente acredita. O Dr. Ivan falou, osso é fácil, osso você cola, você parafusa, osso é moleza, o problema é pele. O maior número de casos de amputação em acidentes de motocicleta acontecem, vou repetir, o maior número de casos por acidentes de motocicleta, o maior número de casos de amputação em acidentes de motocicleta acontece por esfolamento, perda de tecido que não se recupera, perdeu já era, osso cola, pele não. E ele relata, inclusive, nessa palestra interessantíssima, o caso de um paciente que ficou 2 anos, ou um ano e meio, lutando para preservar a própria perna. Bom dia, tudo bem? E não conseguiu, tá? A pele não recuperava, tinha perdido tecido, muito tecido, muscular inclusive, e teve que amputar. Anos depois teve que amputar. 1 ano depois, 1 ano e meio, não sei direito. Não me lembro. Então, pessoal, a gente tem que se munir de informações, tem que sair do lugar de vítima. Vou arrumar um lugar para estacionar aqui e a gente terminar o nosso papo. Por esse conceito da responsabilidade total. A responsabilidade é totalmente nossa, nós motociclistas. E é muito delicado, às vezes, fazer comentários a respeito de alguns casos. É muito delicado fazer comentário a respeito de alguns casos, como, por exemplo, um caso que eu já
mencionei uma série de vezes aqui no canal, de um amigo que faleceu atropelado, né? Vinha uma motorista distraída no celular, ela não viu ele e ele reduziu para passar numa lombada, ela não viu, devia estar uma boa velocidade, passou por cima dele, da moto e etc. E é muito delicado falar sobre um assunto desses e dizer assim, a responsabilidade é dele. Porque na maioria dos casos as pessoas vão falar assim, isso é um absurdo, a mulher é que estava no celular, né? Mas quem pagou o pato? Quem pagou o pato foi ele. E ele podia ter feito alguma coisa para evitar isso? É muito delicado mesmo a gente admitir isso. Muito difícil a gente admitir isso. Mas sim, ele poderia ter feito alguma coisa. Ele poderia ter preservado a zona de segurança dele. Se ele tivesse fazendo, praticando, executando as manobras da visão 360 graus, ele teria visto ela se aproximar atrás. Ela estava atrás. Checagem de espelho. Checagem de espelho a gente faz a cada 2 segundos. Nossa, 2 segundos é muito. 2 segundos é o suficiente para ver alguém por trás que você não viu e pau. Então, eu convido vocês a fazer o seguinte. A gente sabe que um número de aproximadamente 70% das pessoas que acompanham o nosso canal, nossos vídeos, os nossos e-mails, o nosso workshop, os nossos eventos, a gente sabe que um número de aproximadamente 70% dessas pessoas já sofreram ao menos algum acidente. Pelo menos, com hospitalização, sem hospitalização. 70% é um número grande, né? Então, faz o seguinte para mim, aqui, você, agora. Coloca nos comentários aqui o seu acidente. Não precisa descrever o acidente, não. Mas me diz se você acha que a culpa foi sua, se você poderia ter feito alguma coisa para evitar o acidente, ou se você fica se vitimizando e achando que a culpa foi dos outros. Porque isso é o mais comum. O cara se acidentou e fala, não, mas eu tomei uma fechada. O cara se acidentou e fala, não, mas tinha óleo na pista. O cara se acidentou e fala assim, não, mas foi o motorista que não me deu passagem, ele me fechou, ele bateu em mim. Gente, é tudo manobra de visualização. Óleo na pista, abarroamento traseiro, lateral, o cara que pisou no freio de repente. É tudo manobra de visualização, todas. Então eu não tenho medo de afirmar que a maioria dos acidentes acontecem por falhas na visualização. E eles se tornam piores ainda quando você se vitimiza, porque o que acontece? Quando você faz isso, você não aprende com o seu próprio erro. Quando você toma uma fechada, cai e culpa o motorista que te fechou, você não está aprendendo com o seu próprio erro. Então, convido você a olhar para o seu próprio acidente e dizer para si mesmo, não, é verdade, essa daí eu poderia ter, se eu tivesse visto, eu não tinha caído. Ou se eu tivesse tido a perícia para executar uma manobra evasiva, eu conseguiria ter escapado. Né? E você vai ver que, na maioria dos casos, foi uma manobra de visualização que faltou. Vou ligar o carro aqui para ficar um ar-condicionado. Você vai ver que na maioria dos casos o que faltou foi uma manobra de visualização. E você vai ver que também na maioria dos casos, infelizmente, existe essa vitimização da gente achar que a culpa não é nossa, né? Claro, é difícil, né? E você se responsabilizar pelas coisas é muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais cômodo jogar a culpa no outro. Muito melhor, muito mais tranquilo fazer isso, né? Mas eu vou afirmar uma coisa para vocês agora sim, sem medo de errar, porque eu não vou errar. Isso aqui é uma coisa assim que eu aprendi a duras penas e quero compartilhar com você, porque se você conseguir absorver isso para sua vida, você vai ver como você vai ter resultados melhores. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade sobre tudo.
tá? A gente aqui está falando sobre pilotagem de motos, mas vale para tudo na vida. Assume a responsabilidade. Você vai ver como você vai ter uma vida mais leve e vai aprender mais com os seus erros. Ou seja, vai cometer menos os mesmos erros. Não vai repetir tanto os mesmos erros. Então, pessoal, deixem... Desculpem. Então, deixa nos comentários aqui uma avaliação pessoal sua que você está fazendo do seu próprio acidente e da sua própria pilotagem. Se você está transferindo responsabilidade para outras pessoas ou se você está assumindo a responsabilidade para si. Porque se você está colocando a responsabilidade, né, nas costas dos outros, você está de uma certa forma colocando a sua vida na mão dos outros. Porque significa que se os outros se comportam mal, você corre o risco de se acidentar e de se machucar. Então o que você está querendo com isso? Você está querendo que os outros zelem pela sua vida. E isso daí é uma coisa complicada, né? Você está colocando aí um fiador para cuidar da sua vida, né? Não é do aluguel do seu apartamento, não. É da sua vida mesmo. Se aquele dia, aquele terceiro que você desconhece completamente, se aquele dia aquele cara tá estressado porque dormiu mal ou tá doente, foi mandado embora, brigou com a esposa ou com o marido, o filho foi internado, sei lá, a gente não sabe o que acontece na vida das pessoas. Se um dia desses aconteceu alguma coisa dessas e o cara tá distraído, ele pode tirar a sua vida. E você não sabe. Você tá ali jogando, apostando a sua vida na roleta. Ou uma roleta russa. Pronto. Bota uma bala no tambor e... beleza, né? E não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Você tem que estar acima disso daí. E é por isso que eu falei também já, se você não tiver num dia bom, ou faça o seu dia ficar bom ou não vá de moto. Crie seus próprios mecanismos para pilotar com atenção e concentração. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto, tá? Fica ligado. Deixa os seus comentários aqui, curte o nosso canal. Não vá mais se vitimizar no trânsito, beleza? Eu sou o Guilherme do Vida em Duas Rodas, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte o nosso canal, segue a gente, vamos junto. Informação é liberdade e segurança, invista nela. Valeu!